JR Business. Você pode até não saber, mas algum produto da CISA já facilitou a sua vida hoje. A CISA fabrica parafusos, porcas, fixadores químicos. São 27 mil itens presentes no setor automotivo, de construção civil, agronegócio e muito mais. Uma história que começou em 1959, com só 4 funcionários, e hoje são 2.000 colaboradores, em presença em 25 países. Para contar mais sobre essa história de sucesso, eu converso com Carlos Rodolfo Schneider, CEO da CISA. Bem-vindo ao JR Business. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Você já sabe que o JR Business é o nosso espaço para você se atualizar sobre o mercado, sobre os negócios aqui no Brasil. Novos episódios sempre disponíveis às terças-feiras, a partir de 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Senhor Carlos, para começar, uma história de sucesso. Começou lá atrás, em 1959, pequenininho, né? Uma loja de ferragens, de ferramentas, e hoje essa empresa enorme, gigante no Brasil, né? Conta um pouquinho dessa história, por favor. Na realidade, a história começa até um pouco antes. Ela começa em 1881. A loja de ferragens começou lá, né? Em 59, nós começamos a fabricar fixadores, né? Então, nós somos uma empresa aí de 141 anos já estamos na 4ª, passando para a 5ª geração, né, dentro da empresa. A CISA, então, fabrica fixadores, como você mencionou. Em 1959, começamos fabricando 2.500 peças por dia. E hoje a gente fabrica de 20 a 25 milhões por dia. Quer dizer, então, uma diferença bastante grande, né? Temos hoje uma capacidade de fabricação em torno de 9.000 toneladas por dia, né? Isso é distribuído aí no Brasil, somos líderes na América Latina, né? E como você também mencionou, presentes em 25 países. Então, é uma construção que vem de longa data e que pretende continuar por muitos anos, né? É para isso que a gente cria aí um sistema robusto de gestão, né? E prepara os sucessores para que a história continue. São 5 gerações já da empresa. Meus filhos, que são a 5ª geração, estão se preparando para começar lá agora. E qual é o segredo do sucesso? Porque vocês acompanharam muitas transformações do país, cresceram durante esse período, né? Como é que é esse olhar em relação à economia, às pessoas, à sociedade, às necessidades e às novas necessidades que vêm caminhando aí ao longo dos anos? A gente precisa fazer a leitura do longo prazo, tentar acertar na leitura do longo prazo. A gente tem que planejar para o longo prazo, né? Não são as crises de hoje que devem afetar a trajetória da empresa. E para que isso seja possível, naturalmente, nós precisamos ter uma condição financeira que permita a gente continuar na trajetória. Então, a empresa sempre foi muito austera. Nós sempre cuidamos muito do nosso caixa, né? Procuramos fazer tudo com bastante preocupação em termos de sustentabilidade, né? Tanto sustentabilidade ambiental e social, como sustentabilidade financeira, para que a gente possa olhar ao longo prazo, se planejar para o longo prazo e desenvolver as ações em função do que a gente quer para o futuro, né? Isso, se a gente consegue superar as crises de curto prazo, a gente consegue caminhar em direção ao longo prazo, né? Então, acho que isso aí uma geração tem conseguido transmitir à outra. E nós temos um princípio que cada geração deve entregar a seguinte mais do que recebeu da anterior, né? Então, todo mundo vai focado para que isso aqui seja uma história de longo prazo e não alguma coisa que possa perecer no curto prazo em função das constantes crises que existem no Brasil e que todas as empresas têm que enfrentar. Hoje são 2.000 colaboradores, né? Como é que vocês conseguem se estruturar, conseguiram se estruturar, centros de distribuição, fábricas, como tudo aconteceu para que hoje essa empresa tivesse esses 2.000 colaboradores, né? São empregos que são gerados. A nossa sede fica em Joinville, né? Nós temos uma fábrica em Araquari, uma fábrica relativamente grande, e temos uma fábrica em Minas Gerais que atende especificamente o setor automotivo, né? Temos centro de distribuição também
em Joinville, temos centro de distribuição na China e um centro de distribuição no Peru. Né? Estamos aumentando o ritmo da nossa internacionalização, entendemos que isso é importante, apesar dessa discussão que existe hoje de se reduzir a globalização, mas eu diria que isso, talvez a forma de globalizar tem que ser repensada, mas a globalização não acredito que vá ser, que fique comprometida, né? Discussões que acontecem agora são safe shoring, near shoring, friend shoring, coisas assim, que seja lá o título que se dê, não é certo? E isso não deixa de ser uma oportunidade para nós também, não é certo? Esse conflito aí dos Estados Unidos com a China, essa questão do risco às cadeias de suprimento com a guerra entre Rússia e Ucrânia, tudo isso não deixa, se por um lado gera alguma dúvida quanto à globalização, por outro lado gera oportunidades, né? O Brasil ele certamente haverá de ter oportunidades a explorar com esse novo ambiente. E nós queremos participar desse processo. Quer dizer, hoje, num ambiente de conflito, então, é possível que o empresário brasileiro, tendo um olhar apurado sobre as tendências que estão acontecendo, a economia, e se ele tiver caixa para isso, né, tiver como investir, é um bom momento, o senhor acredita? Eu acho que sim. Quer dizer, nós temos que partir de um pressuposto que toda crise, se traz problemas, traz oportunidades. Né? Quer dizer, quase todo problema é uma oportunidade. Né? Como é que as startups estão crescendo? Como é que elas estão surgindo e crescendo? Tá certo? Tentando descobrir as dores de outras empresas ou do consumidor para aproveitar esse problema e transformar isso numa solução. Né? No fundo, é tudo uma questão de entender os problemas dos outros para buscar e oferecer uma solução. Tá certo? Isso para conflitos desse tipo também, esse tipo de análise eu acho que também cabe. Né? Então nós temos certeza que essas questões que apareceram com a pandemia, com a guerra, né? Com a crise que o Brasil passou em 2015 e 2016, isso tudo traz oportunidades. Né? E aqueles que conseguem se estruturar para passar por essas crises, tá certo? E conseguem enxergar essas oportunidades, certamente vão sair com vantagem depois da crise. Né? A gente costuma dizer na empresa, numa crise, o pior problema numa crise é a gente não aproveitá-la, tá certo? É não enxergar as oportunidades que ela traz, porque aí você realmente perde uma oportunidade de sair mais forte depois da crise. O senhor Carlos, o senhor ganhou, né? O senhor junto com a empresa ganhou o prêmio de 7ª empresa mais inovadora do país, né? Falando sobre isso, um pouco sobre isso, vocês têm um laboratório para desenvolver novas tecnologias, novos produtos? Sim, nós temos um hub de inovação, nós chamamos que o nome é Colmeia, e a gente tem procurado desenvolver soluções novas, justamente aproveitando as dores que a gente reconhece no mercado, né? Temos estado aí realmente nos rankings de empresas mais inovadoras, tanto do sul do país. Já fomos uma das primeiras empresas que ganhou o prêmio da CNI de inovação. Né? Então a gente procura aproveitar através de Open Innovation, aproveitando ideias de terceiros, participando em projetos com universidades, né? Com institutos de pesquisa, com outras empresas, com clientes, com fornecedores. Procuramos gerar soluções novas, tá certo? Que tragam soluções melhores, né? Custos de oportunidade melhores, melhores relações custo-benefício, que nos permitam aí, ofertar valores melhores aos nossos clientes. Entre esses projetos inovadores está o Nanotech. Explica para a gente como funciona. Nós desenvolvemos aí um revestimento nanotecnológico que tem uma resistência 20 vezes maior, né? Então esse é um dos diferenciais da nossa oferta de valor. Então a gente procura estar sempre buscando soluções que tragam vantagens aos nossos clientes e parceiros. 20 mil clientes atendidos hoje, é isso? Em torno disso, Na época da pandemia, o senhor comentou, a pandemia, um ambiente de oportunidade para a gente. Mas como é que foi para o senhor passar por esse período com todos os funcionários, com todos os desafios e atender esses clientes no momento em que matéria-prima era escassa, em que a situação de negociação no mundo, exportação, importação já era difícil? Eu diria que a pandemia foi um grande processo de aprendizado, né? Como todas as empresas, a gente apanhou no começo, era uma realidade que a gente não conhecia, né?
como você bem falou, as equipes tinham que ficar isoladas, as pessoas tinham que ficar isoladas. O pessoal administrativo você pode mandar para home office, mas o pessoal da produção não poderia ir para home office, que aí não produz, né? Então, todo mundo procurou se fortalecer com os estoques, mas isso também ficou difícil pela falta de produtos, né? Até porque essa questão da pandemia, ela interrompeu linhas de produção no mundo inteiro. Então, foram desafios aí que acabaram prejudicando, sim, o nível de atendimento aos clientes. Acho que todo mundo sofreu com isso, mas procuramos nos adequar a isso, adaptar, para corrigir os problemas no menor prazo possível, né? Da mesma forma que mantemos os protocolos, procuramos achar formas de fazer com que a produção andasse num nível minimamente satisfatório, né? Então, eu diria que foi um grande aprendizado. Conseguimos sair da crise melhores do que a gente entrou, tá certo? Durante a pandemia a gente conseguiu aumentar a produção no final, conseguimos aumentar o nosso faturamento, né? Conseguimos atender muitos clientes que ficaram sem opções, né? Então, eu acho que a gente conseguiu uma boa lição com essa crise, com essa pandemia aí, né? Logicamente que no caminho aí tivemos que contar com a boa vontade de clientes e fornecedores, né? Mas isso acho que foi um processo de sinergia que se criou dentro de todas as cadeias produtivas. E os colaboradores, claro, que também estiveram esse tempo todo com vocês, né? É importante um centro de treinamento, vocês possuem isso, né? Quer dizer, esse treinamento, essa capacitação para o funcionário, para vocês deve ser fundamental. Nós temos várias linhas de capacitação, né? Nós temos a universidade corporativa, nós temos um centro de formação técnica dos funcionários, nós temos grupos de melhoria, né? Então nós temos várias ferramentas que permitem capacitar os nossos colaboradores, que nos permitem levar as informações adequadas sobre a nossa linha de produtos ao mercado, aos nossos clientes, né? Então, e damos importância também ao crescimento dos nossos colaboradores dentro da empresa. A gente entende que a primeira oportunidade em qualquer nova vaga que surja possa ser preenchida por alguém de dentro, que ele tenha a oportunidade de crescer, né? A busca de gente de fora seria a última alternativa que a gente procura dispor para que o colaborador se sinta com oportunidades de crescimento dentro da empresa, que ele cresça junto com a empresa. Nós entendemos isso muito importante, temos uma equipe motivada, e isso acho que também faz parte dessa diferença que tem nos permitido passar por crises e continuar crescendo. O senhor acredita que essa união, que essa questão do se importar, né, do humanizar, funcionários que fiquem na empresa, que permaneçam, essa é uma cultura da empresa, está na raiz mesmo das gerações, da empresa familiar? Sim, com certeza. Se olharmos a quantidade de pessoas que nós temos com 10, com 20, com 30, e tivemos pessoas com 50 anos de casa, significa que as pessoas gostam de ficar na empresa e a gente gosta que elas fiquem também na empresa, não é? O que precisa, assim, o que é muito importante, que esses profissionais hoje entendam da necessidade de se atualizar. Porque a forma de trabalhar, os equipamentos mais sofisticados, né, as novas ferramentas digitais, elas requerem uma atualização dos funcionários. Então, eu diria que o grosso da turma, tá certo, entende isso e participa desse processo de atualização, né? Alguns poucos sempre ficam para trás, né? E aí eles realmente não conseguem acompanhar, mas isso diria que é uma minoria. A Cisar está em vários segmentos, agronegócio, enfim, e a construção civil. No caso da construção civil, existe um projeto de fidelização dos clientes e também de fornecedores, de pessoas que trabalham com clientes? Na realidade nós atendemos vários segmentos, né? Automotivo, linha branca, linha marrom, agro, moveleiro, metal mecânico, os demais estruturas metálicas, construção civil, e a gente procura fidelizar os clientes. Fidelizar clientes e fidelizar o parceiro do cliente, o balconista, por exemplo, na loja que vende o nosso produto. Nós, por 13 anos já, nós ganhamos o prêmio Rua Ataque, tá certo? Que mede justamente a marca que vem à cabeça da pessoa que trabalha no revendedor quando alguém pergunta sobre produto
de fixação. Né? Então, por 13 anos nós ganhamos esse prêmio, entre muitos outros prêmios aí que a gente tem ganho. Né? Top of Mind, inclusive, um que foi recente, né? Mais uma vez. Sim, e vários prêmios ambientais, vários prêmios culturais, né? A gente apoia muitos trabalhos na área cultural, muitos projetos na área social. Então, a gente tem aí essa parceria, entendemos da importância dessa parceria com a sociedade, né? Porque eu acho que uma empresa que vá bem, ela vai bem se o seu entorno vai bem. Não é? E não existe uma empresa que consiga ir bem se o entorno não está bem. Então isso é um pensamento que a gente entende que seja importante. Agora a gente fala sobre Cisa Verde. Isso porque, seu Carlos, a empresa é extremamente consciente ambientalmente, né? Vou tentar dividir da melhor maneira possível. Então, a empresa já conseguiu aí recuperar 250 milhões de metros quadrados de Mata Atlântica e de Cerrado. Como isso é possível? A gente preserva já há mais de 4 décadas uma área bastante extensa de Mata Atlântica, né? Por exemplo, as nascentes do rio Quiriri, que é um rio perto de Joinville, quer dizer, 17% da água consumida em Joinville, tá certo? As nascentes são dentro das nossas áreas dessas do Quiriri. Né? Depois preservamos as nascentes do Rio da Prata, que é outro rio em Joinville. E preservamos uma grande área de cerrado no interior de Minas Gerais. Então são 250 milhões de metros quadrados que a gente preserva já há várias décadas. Além disso, a gente criou um parque dentro da cidade de Joinville, que era uma área degradada, né? E recuperamos esses 80 mil metros essa área está sendo repovoada por pássaros como o guará. Nós chamamos esse parque guará, uma ave muito bonita, ela tem umas penas bem salmão escuro. Quer dizer, então, esse parque de 80 mil metros é dentro da cidade. Né? Isso aí que realmente era uma área totalmente degradada, que hoje passou a ser uma área de multiplicação da fauna local novamente. Então, quer dizer, eu como estava comentando consigo há pouco, nós chamamos isso de ESG caseiro. Quer dizer, a gente pratica isso aí há muitas décadas, né? E essa sigla aí apareceu agora há pouco tempo. Também na área social, nós temos um coral, por exemplo, que a gente mantém já há mais de 20 anos, com funcionários da empresa, com pessoas da sociedade. A gente faz apresentações gratuitas em escolas e as apresentações que a gente faz em teatros, o ingresso que nós cobramos são alimentos que a gente doa a entidades de assistência social. Não é? Então, quer dizer, o que está contido no ESG a gente já pratica há várias décadas, então não é moda, faz parte da nossa cultura. Essa moda, então, essa moda do ESG caseiro, vocês já estavam muito antes dela acontecer. Pelo menos algumas décadas antes já. Agora, esses pilares são muito importantes para a empresa de vocês. O senhor acredita, né, que nesse momento que a gente fala muito de diversidade, de integração, de sociedade, de uma sociedade mais justa, né, tudo isso é importante, é fundamental hoje para as empresas continuarem crescendo e o consumidor acreditar naquilo que está comprando? Eu acho que é importante sem exageros, né? Eu acho que o equilíbrio sempre é a linha mais coerente, né? Então, o que importa é que esses valores façam parte da cultura. Né? Não é para mostrar para os outros, não é para fazer propaganda para mostrar que você é ESG. Tá certo? Isso tem que estar internalizado nos valores e isso tem que ser natural. Tem que fazer parte das práticas. Não precisa ficar mostrando para os outros o que você faz. Você tem que fazer e entender que isso é importante. Então, isso eu acho muito mais importante fazer do que mostrar. Né? E é isso que a gente faz há muito tempo. Agora, senhor Carlos, em relação à produção, resíduos de produção, né? Vocês têm alguma espécie de trabalho com reciclagem? Como funciona? Nós destinamos aterros, no máximo 5% dos nossos rejeitos industriais. 95% são regenerados, são tratados. Né? Quer dizer, então a gente tem muito pouco problema. Nós aproveitamos a água da chuva, nós recolhemos os gases do nosso sistema de produção, tá certo? Nós recolhemos os óleos e fazemos a reciclagem. Né? Então, muito pouco do nosso sistema de produção ele vai para algum lixo ou coisa assim. Né? Então, e esses últimos 5% que faltam, a gente está trabalhando também para ver se a gente consegue eliminar. Né? Então, eu diria que nós somos
neutros em carbono já há muitos anos. Né? Não só com o sistema de produção, mas com essa preservação das florestas que nós fazemos. Certamente, se a gente entrasse aí nesse mercado de venda de crédito de carbono, a gente já podia estar ganhando bastante dinheiro há muito tempo, mas não é esse o nosso objetivo. A empresa tem outros projetos sociais, seu Carlos? Nós criamos um projeto que chama Metro Verde. Para cada metro quadrado de apartamento, por exemplo, ou de empreendimento que a gente entrega, a gente preserva uma parte de floresta que neutralize o carbono daquela obra. Não é? Então, nós chamamos esse projeto de Metro Verde. Eu acho que fomos uma das primeiras empresas a introduzir esse conceito. Não é? Esses investimentos que nós fazemos são em diversos projetos sociais e ambientais que a gente faz, não é? Até mais do que isso. Não é? Temos investimento, por exemplo, em lares de crianças. Nós tiramos lares que tiram crianças da rua, que dão um turno adicional de educação. Né? Nós mantemos um abrigo animal. Nós investimos no Instituto do Teatro Bolshoi. Em Joinville nós temos a única escola do Bolshoi fora da Rússia, e a gente dá uma ajuda lá para eles. E os alunos lá, a grande maioria são jovens carentes, né? Que a escola ela faz questão de recrutar, de selecionar pessoas que tenham um nível de vida muito baixo para que elas tenham a oportunidade de evoluir na vida. Então, é um dos projetos que a gente apoia. Há muitos anos nós temos um projeto dentro da penitenciária industrial de Joinville, onde os apenados trabalham, fazem uma parte do nosso processo de produção e com isso eles são reintegrados à sociedade, né? Entre dezenas de outros projetos aí que a gente apoia. E de olho no futuro, vocês fizeram um investimento grande de R$2 milhões para ter esse conceito 4.0, né? Já tem benefícios? Qual que é a expectativa de vocês? Nós temos que estar atualizando o nosso processo produtivo. A indústria 4.0 é alguma coisa que já existe há muito tempo nos países desenvolvidos, né? O Brasil também já está há alguns anos lidando com isso. Muitas empresas já estão bastante avançadas nesse processo, outras ainda estão começando. Mas a gente não pode deixar de estar falando, de estar introduzindo esses novos conceitos, né? A questão da digitalização, do IoT, da inteligência artificial, né? São tudo conceitos que precisam fazer parte dos processos produtivos para que a gente mantenha a competitividade. Não é? Daqui a pouco já está se falando em indústria 5.0, então o Brasil não pode ficar atrasado na 4.0, porque daqui a pouco a gente tem que estar olhando já o próximo passo, que é a 5.0. É? E a CISA certamente está de olho nisso, está acompanhando, está investindo. Queremos estar atualizados para a gente manter a competitividade da empresa. Uma curiosidade, o senhor tenta participar de todos os setores da empresa, de toda a tomada de decisão? Claro, né, o senhor é o CEO, mas é importante ter essa figura segura, importante, sênior, dentro da empresa? Eu acho que eu fiz um curso nos Estados Unidos aí, uns 2 anos atrás, numa universidade chamada Singularity University, né? E aí teve uma apresentação de uma startup muito bem sucedida nos Estados Unidos. E aí perguntaram para eles qual era a fórmula do sucesso dessa startup. Eles disseram, olha aqui, nós temos aqui um grupo de jovens empreendedores que tem muito gás, mas nós temos aqui também um grupo de cabelos brancos, tá certo? Que sabem tudo desse negócio e apoiam os jovens aí que estão com todo o gás. Então acho que essa união de gente que está com muita vontade, tá certo? Com a experiência daqueles que sabem o que funciona e o que não funciona, acho que essa união ela faz uma diferença. Para encerrar, em relação ao futuro, o próximo passo é mesmo essa expansão internacional? É um dos caminhos que a gente está adotando, sim, entendemos que são novos mercados, né? E nós entendemos que temos uma oferta de valor que faz sentido em outros mercados também. A gente quer estar levando isso para esses países aí. Né? Muito obrigada pela sua entrevista, obrigada por estar aqui conosco e dividir um pouco dessa experiência. Eu desejo ainda mais sucesso para a empresa, para o time todo da CISA. Muito obrigado, foi uma oportunidade importante, agradeço aí por poder estar mostrando aqui o que é a empresa e eu acho que temos que buscar os novos caminhos, porque eles certamente estão aí para todos. Né?
O JR Business fica por aqui, eu agradeço pela sua companhia, mas antes eu tenho que te lembrar que todos os episódios novos vão ao ar às terças-feiras a partir de 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.